semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus.
A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Nós estamos nessa noite de domingo, dia 22 de março de 2020, e hoje transmitindo o nosso culto online, por conta de todos os acontecimentos que nós estamos tendo esses dias. Não estamos podendo nos reunir publicamente aqui no nosso prédio, mas isso não é empecilho para que a gente venha adorar a Deus juntos, ainda que à distância. Mas eu quero te convidar nessa noite, junto com a sua família, a prestarmos juntos um culto ao Senhor. E vamos começar, antes de qualquer outra coisa, orando e buscando o nosso Deus. Nesse momento, eu quero te pedir que você se reúna aí com a sua família, chama teus filhos e juntos nesse momento, vamos buscar o Senhor, porque cremos, meu irmão, que a presença do Senhor habita nas nossas casas. Está aí, onde você está me assistindo agora, nesse exato momento. Uma presença invisível, mas poderosa e real. Creia que Jesus está aí nesse momento. Então tudo que nós fizermos nessa noite, façamos para Ele, façamos para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Vamos orar? Amado e querido Jesus Cristo, Senhor Deus, querido Espírito Santo, nos reunimos nessa noite, Senhor, aqui nesse lugar onde eu estou e em cada casa onde os teus filhos estão reunidos, nos reunimos em teu nome, Jesus, crendo na tua promessa, que o Senhor disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. Cremos que a tua presença é real em cada casa onde houver um filho do Senhor, nesse momento, assistindo esse vídeo, buscando ao Senhor. Cremos que a tua presença se manifestará e já é manifesta na vida de cada um deles. Senhor, receba a honra, receba a glória, receba o louvor. Estamos aqui nessa noite para tributar ao Senhor tudo aquilo que é devido ao teu nome. Nossas vidas, nossos corações são teus, são para a tua glória. E ainda que estejamos passando por esse momento de tempestade, queremos declarar, Senhor, nessa noite, que o nosso coração está firme no Senhor, está firme na tua palavra. E que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor, receba as nossas orações, mas nos dê também da porção da tua palavra, para que possamos ser alimentados. Que o nosso coração seja como uma terra fértil, Senhor, nessa noite, e que a semente da tua palavra produza frutos. Trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossas vidas. Tudo isso para a glória e para a honra do teu santo nome. Senhor Deus, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, abra no Salmo 127, um salmo bem conhecido dos irmãos, mas muito propício também para esse momento que nós estamos vivendo. Salmo de número 127. Cata aí a sua Bíblia na sua casa, pega aí a sua Bíblia, se seus filhos têm Bíblia também, cada um com a sua Bíblia na mão, acessa pelo smartphone, mas mesmo com o smartphone na mão, desliga a internet agora do seu celular para outras coisas, fica ligado apenas no vídeo. Vamos prestar um culto racional ao Senhor, todos juntos, sem perder tempo e focar em outras coisas. Vamos voltar nosso coração inteiramente para a palavra e para o Espírito Santo de Deus. Amém? Salmo de número 127. A palavra do Senhor que é bendita, que é poderosa, que é eficaz, que é o Espírito Santo falando conosco. Ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Palavra bendita, maravilhosa do Senhor. Estamos vivendo dias onde as lutas têm vindo sobre as nossas vidas como cidade, nação, como seres humanos de uma forma que a nossa geração ainda não tinha visto. De fato, irmãos, temos passado por lutas grandes, por muitos desafios para a nossa fé. Mas a palavra do Senhor, que é eterna, que valeu para o tempo que foi escrito aqui, Salomão escreveu, mas vale para o nosso tempo também. E a palavra do Senhor diz, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
os que edificam. Isso nos ensina duas coisas: que nós devemos edificar a nossa casa, que nós devemos colocar vigias para guardar a nossa cidade, devemos nos cercar da segurança que nós podemos prover para as nossas vidas, para as nossas famílias. Não há nada de errado com isso. Mas a chave do texto, o que o texto nos ensina, é que tudo isso, todo esforço humano, todo esforço nosso, da força do nosso braço, terá sido em vão se, na verdade, o nosso coração não estiver confiando no Senhor. Coloquemos vigias nas cidades, que possamos nos precaver nesse tempo agora com tudo aquilo que está ao nosso alcance, com tudo aquilo que tem sido ensinado e sugerido para nós. Façamos tudo, mas entenda, meu irmão, é o Senhor quem guarda a casa, é o Senhor quem guarda a nossa vida. Ele guarda a nossa família e devemos confiar nisso. Esse vírus está à solta, nossa cidade ainda não teve nenhum caso confirmado, graças a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda que venhamos ter nos próximos dias, o nosso coração precisa saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é a ressurreição e a vida, o poder da vida está nas mãos de Deus. A nossa vida, no dia que entregamos ela a Jesus, Ele a tomou e Ele cuida de nós. E eu te digo, ainda que venhamos perecer, porque todos nós vamos morrer um dia, não sabemos quando nem como, mas temos a certeza que essa morte não é o final da nossa jornada, não é o final da nossa vida. Pelo contrário, o Senhor Jesus em João capítulo 11 disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Há uma promessa do Senhor para nós, há uma promessa do Senhor nas nossas vidas, que nós desfrutaremos de vida e vida em abundância, vida eterna. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós estamos edificando. Devemos edificar, mas o nosso coração, crendo que no final de tudo, a resposta, a palavra e a segurança vem das mãos do Senhor. E ele ainda diz: será inútil acordar cedo, dormir tarde e comer o pão que conseguimos com tanto esforço, porque no final de tudo, Deus dá aos seus amados enquanto eles descansam. Esses dias são dias de desafio para a nossa paz, para a paz de Cristo na nossa vida, para que possamos descansar, mesmo em meio a tanta turbulência. Meu irmão, que haja descanso na sua vida, que haja descanso nas nossas vidas. Que possamos desfrutar dessa paz, que possamos desfrutar dessa palavra. Coloca a tua vida diante do Senhor, coloca a sua casa, seu trabalho, seus negócios, confie nele, meu irmão, e ele vai fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a que nós possamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus com alegria no nosso coração, vamos louvar a Deus com toda a intensidade, vamos adorar o Senhor, porque cremos que enquanto adoramos, enquanto nós damos a Ele o louvor e a adoração, que é devida somente ao nome de Jesus, Ele envia anjos para nos guardar e nos proteger, para que não venhamos tropeçar em nenhuma pedra, como diz o Salmo 91. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabe
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Meu Deus, descansados conhecemos. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, mesmo à distância, mas é muito bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio e eu espero que a sua vida esteja sendo edificada na noite de hoje, nesse momento. Queridos irmãos, eu quero dar breves avisos com relação a tudo que tem acontecido, as mudanças para essa semana da nossa igreja. Nós não estaremos nos reunindo essa semana ainda por conta dessa epidemia, dessa pandemia que está acontecendo. A nossa cidade está parada, o comércio está completamente parado por esses dias, apenas supermercados estão funcionando, padarias e os hospitais estão funcionando. Então, nós não teremos nossos cultos da quarta-feira, nem do próximo domingo, até segunda ordem, até segundo aviso. E vamos continuar fazendo a transmissão dos cultos online para a edificação dos irmãos. Mas nesses dias que você precisará ficar em casa, e mesmo você que vai trabalhar, mas não estará aqui nos cultos, não teremos os cultos, eu quero convocar os irmãos a que toda noite, às 8 horas da noite, possamos nos reunir como família, mesmo sem a transmissão online, mas ali juntos como família, possamos nos reunir para ler a palavra, para orarmos com a nossa família, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, e juntos vamos levantar uma corrente de oração todas as noites, a partir de amanhã, 8 horas da noite, você estando em casa, vamos levantar um clamor para que essa situação que estamos vivendo no mundo, no nosso país e no nosso estado, seja resolvida no poder do nome de Jesus. Amém? Então eu convoco os irmãos todos os dias às 8 horas da noite. Agora, nós teremos atividade aqui na igreja para os irmãos que precisarem de algum aconselhamento pastoral, precisarem de oração. Nós estaremos aqui a segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia. Eu estarei aqui, a secretaria da igreja estará funcionando também, para os irmãos que precisarem de aconselhamento pastoral e para os irmãos que precisarem também resolver alguma coisa na secretaria da igreja. Nós estamos pedindo que os irmãos que puderem, não deixem de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Os irmãos sabem, nosso comércio está parado, as lojas estão fechadas, mas as contas não esperam, e nós precisamos honrar os nossos compromissos como igreja, né? Então os irmãos que puderem, façam sua transferência. Vai estar aparecendo para os irmãos agora o número da conta da igreja, é do Banco do Brasil. Se você puder fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta e também da sua oferta missionária,
pode fazer nessa conta, e se você assim desejar, você pode tanto enviar o comprovante para o nosso irmão Rony, que é tesoureiro da igreja, ou guarda o comprovante e depois, quando nós retomarmos os nossos cultos, você pode colocar no seu envelope de dízimo e será contabilizado, se assim você desejar, tá bom? Outra coisa é que nessa semana que nós estamos com esse recesso aqui dos cultos da nossa igreja, estaremos também orando pelos nossos alvos de missões mundiais. O irmão Gilmar, a irmã Joana estarão enviando nos grupos da igreja, como todos os dias estão fazendo, os alvos de oração. Vamos colocar, irmãos, nossos missionários que estão em países com situações bem mais drásticas do que a nossa aqui no Brasil. Nós estamos passando por uma crise, mas há países na Europa, na Ásia, que estão em situações bem piores. Nessa semana nós estaríamos orando especificamente pela Oceania, mas vamos orar por todos os missionários, por toda a obra missionária espalhada pelo mundo. Coloque esses missionários diante do Senhor, suas casas, suas famílias, a sua saúde, para que Deus guarde a vida de cada um e possa fazer com que em meio a essa tempestade, o Evangelho do Senhor continue sendo pregado. Tá bom? E os irmãos também que desejarem fazer a sua oferta de missões, você pode também fazer uma transferência da mesma forma que a sua oferta e o seu dízimo e mandar um comprovante escrito para o nosso irmão Rony, para que a gente possa contabilizar e saber que essa oferta é específica para missões mundiais, tá bom? Queridos irmãos, hoje pela manhã, na nossa aula da EBD, eu comecei a aula, e antes de começarmos a ministrar a aula, eu li um texto da Palavra do Senhor. E ao ler esse texto, eu senti no coração de compartilhar essa palavra de Deus com os irmãos. Creio que eu até já compartilhei essa palavra num dos nossos cultos, mas hoje eu gostaria de mais uma vez, em meio a tudo que está acontecendo, em meio a tudo que nós estamos vivendo nesses dias, eu gostaria de mais uma vez compartilhar essa palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35 em diante. Pegue mais uma vez a sua Bíblia, por favor. Hoje eu quero falar sobre esse momento na vida de Jesus, em que ele e seus discípulos passaram por uma grande tempestade, que foram assolados ali por ventos, por o mar revoltoso. Mas hoje eu quero falar sobre 3 perguntas que foram feitas no meio da tempestade. E elas são chave para nós passarmos por esses dias, por esse momento que nós estamos vivendo aqui no nosso país, estamos vivendo diante dessa pandemia do coronavírus. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 4, no verso 35. Dá uma olhada aí na sua casa, se tem alguém do seu lado aí sem uma Bíblia, lê a Bíblia junto com ele, mas nós vamos colocar aqui também na nossa tela para que a gente possa acompanhar. Vamos ler? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, que haja no nosso coração nessa noite revelação da Tua Palavra. Que a luz do Teu Espírito Santo resplandeça em nós, para que possamos ver como o Senhor vê. Para que possamos, ó Deus, receber a Tua Palavra como um alimento vivo e que ela nos sustente nesses dias de crise. Que a Tua Palavra nos fortaleça e que a Tua Palavra seja sustento para nós de uma forma poderosa nessa noite e nesses dias. Fala conosco. Espírito Santo, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a boa semente da Palavra encontre uma terra fértil no seu coração, meu irmão. Queridos,
hoje eu quero falar sobre 3 questões levantadas nessa passagem bíblica, no meio dessa passagem crítica, mas que nós podemos extrair grandes lições de fé e de prática para esses dias que nós estamos vivendo. Sabe, o contexto que nós encontramos aqui no texto que lemos, Jesus estava no meio do seu ministério, próximo ao auge do seu ministério, e naquele mesmo dia a Bíblia diz que já era tarde e Jesus então convoca os discípulos a passar para outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, irmãos, você deve saber disso, as tempestades lá não são incomuns, as tempestades lá acontecem frequentemente. O Mar da Galileia está rodeado por montes ao norte, e um dos montes que estão ali é o maravilhoso Monte Hermon. O Monte Hermon, numa boa parte do ano, ele fica no seu topo cheio de neve. É um clima muito frio sobre o topo do Monte Hermon. E algumas vezes esse ar frio desce em direção ao Mar da Galileia, soprado ali pelos ventos, e se encontra com as águas quentes do Mar da Galileia. E por isso produzem grandes tempestades. A força do vento frio chocando-se com os ventos quentes que descem do Monte Hermon, produzem essas tempestades, e foi exatamente o que aconteceu no momento que Jesus estava. Contudo, a gente percebe que no desenrolar da história, esses ventos e essas tempestades que vinham, não era simplesmente algo natural, mas era algo espiritual também. Jesus dá uma ordem para que eles se aquietem e se acalmem, repreende o vento e repreende a fúria do mar. Eu creio que o Senhor tinha em mente todo esse cenário para se revelar de uma forma gloriosa na vida dos discípulos. Nesses dias aqui na igreja nós temos aprendido e conhecido um pouco mais sobre Jesus, sobre todas as 7 vezes em que ele falou no Evangelho de João, eu sou. Hoje nós não vamos falar sobre o eu sou falado pelo próprio Jesus, mas nós vamos hoje conhecer o Jesus que dá ordem aos ventos e às tempestades, que tem poder sobre as forças da natureza e que tem todo o controle do universo nas suas mãos. Filipenses capítulo 2, Paulo nos diz que o nome de Jesus foi dado a esse nome, todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Quantas vezes, e nesse momento agora, todos nós estamos passando por tempestades nas nossas vidas. Estamos sem poder sair de casa, sem poder trabalhar normalmente, sem poder vir à igreja e viver a nossa vida como gostaríamos normalmente. São tempestades. E a palavra de Deus, em muitos momentos, nos relata alguns princípios com relação às tempestades da vida que vêm sobre nós. Primeiro, as tempestades, irmãos, elas são inevitáveis. Quem poderia evitar que esse vírus que tem assolado aí o mundo e chegado nas nossas regiões pudesse chegar? Nós estamos tomando todas as medidas, de higiene, de contenção, mas é certo que, hora ou outra, esse vírus vai chegar nessa região. O máximo que nós estamos fazendo é retardando e fazendo com que ganhemos tempo aí na resolução desse vírus, na cura para esse vírus. Mas as tempestades são inevitáveis. Quantas vezes na nossa vida não já passamos por elas? Quantas vezes na nossa vida, mesmo nos cercando de tantas seguranças, de tantas coisas, as tempestades de repente aparecem nas nossas vidas. Aqueles discípulos, irmãos, tinham passado o dia inteiro ouvindo Jesus pregar suas parábolas, sua palavra, mas isso não isentou os discípulos de passarem por aquela tempestade. Passaram o dia todo na presença de Jesus, mas as tempestades vieram. Outra coisa, outro princípio que nós aprendemos é que, além de inevitáveis, as tempestades são imprevisíveis. Nós não podemos determinar quando ela vai aparecer. Não sabemos por que elas aparecem e nem sabemos quando elas vão aparecer. Elas são imprevisíveis. Elas desabam repentinamente. Há uma semana atrás nós estávamos aqui, domingo passado, no nosso culto, louvando a Deus. Hoje nós estamos cada um na sua casa, cultuando ao Senhor. Mas foi algo imprevisível. Não estava dentro dos nossos planos. A gente não planeja tempestade, irmãos. Elas aparecem, elas surgem. As tempestades podem transformar dias comuns em dias de grande tensão, de grande crise.
O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido por aqueles discípulos. Alguns deles eram pescadores, sabiam lidar com todas as intempéries que aconteciam no Mar da Galileia. Mas naquele dia, a tempestade foi forte, foi além das forças dele. Terceiro lugar, que nós aprendemos, o que é que nós aprendemos sobre as tempestades? Elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis e as tempestades não fazem acepção de pessoas. Estamos todos no mesmo barco quanto a essa situação que está acontecendo. Precisamos tomar os mesmos cuidados que todos estão tomando. Contudo, há um Deus na nossa vida, meu irmão, que faz toda a diferença no meio da tempestade. Há um Jesus, o Rei dos Reis, no meio da tempestade junto conosco. Muitas pessoas estão passando por essas tempestades agora, por essa crise, esse pânico, com o coração derretido, com o coração estremecido, em pânico, em pavor, com muito medo. Pessoas estão surtando, literalmente, diante de todas essas crises. Basta alguém parar alguns minutos nas redes sociais e de frente para a televisão, que logo o pânico toma conta do coração dela. Qual é a nossa diferença para essas pessoas? As tempestades são inevitáveis, nós não podemos evitá-las, elas são imprevisíveis, a gente não pode determinar quando elas chegam, mas elas também não fazem acepção. Nós estamos no meio da tempestade. E sabe o que é impressionante? É que a nossa diferença para as pessoas do mundo é que Cristo está no nosso barco. Jesus está no teu barco, meu irmão. Se Jesus está no teu barco, Ele não vai evitar que você passe pelas tempestades, mas Ele vai garantir a segurança do barco da sua vida, para que passemos e possamos, conforme a sua palavra, chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado dessa crise. Nós vamos passar por essa crise, por todo esse pânico, e vamos chegar do outro lado, no nome bendito de Jesus. Amém? O interessante, irmãos, no meio de tudo isso, é que 3 perguntas foram feitas no meio da tempestade. E a primeira delas está no verso 38. E essas perguntas nos ensinam muito. Quando o barco estava enchendo de água, Jesus estava dormindo num travesseiro na polpa do navio. Os discípulos, então, apavorados, o acordaram e lhe disseram: Mestre, primeira pergunta, não te importa que nós viemos perecer? Irmãos, quantos de nós estamos perguntando ao Senhor nesses dias: Senhor, por que estamos passando por isso? Senhor, não te importa que pereçamos? Não te importa que passemos por tudo isso, Senhor? Olha, irmãos, você já teve alguma vez na sua vida, certamente, a impressão de que parecia que Deus te abandonou. Quando nós olhamos os noticiários, olhamos a crise mundial, a gente se pergunta: onde está Deus? Onde está Jesus em toda essa situação? Sabe, onde está o Senhor nessa hora? Os discípulos fizeram exatamente essa pergunta: Senhor, o Senhor não se importa? Não faz diferença para o Senhor que o barco afunde, que nós venhamos submergir? Sabe, irmãos, no meio da tempestade, algumas vezes temos a sensação de que Deus está dormindo, que Ele não está nos ouvindo. Nós estamos orando nesses dias, estamos buscando ao Senhor, mas eu quero te dizer, o Senhor se importa com as nossas vidas, o Senhor se importa com seus filhos. Essa pergunta dos discípulos parece muito mais com uma crítica do que com um pedido de ajuda. E aí nós lembramos de guardar o nosso coração daquela palavrinha que a gente conhece muito bem, chamada murmuração. Quantas pessoas, quantos cristãos eu tenho visto nas redes sociais, na rua, murmurando, questionando, jogando fora todo o depósito da palavra de Deus recebido por anos e anos nas suas vidas, jogando fora nesse momento de crise. Te digo, meu irmão, são nos momentos da tempestade que nós precisamos crer que Jesus está no nosso barco. Os discípulos, essa pergunta soa muito mais como uma crítica: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? Muito mais do que um pedido de ajuda. E sabe, a gente tem que ter cuidado, porque temos um inimigo das nossas almas, o diabo, e é nessa hora que o diabo tenta colocar na nossa mente a ideia de que o Senhor não se importa conosco, a ideia de que Ele não está nos ouvindo, e nós muitas vezes deixamos o pânico, o pavor, a incredulidade entrar no nosso coração. No meio da tempestade, somos tentados a pensar que o Senhor não se importa com a nossa dor e com o nosso sofrimento. No meio da tempestade, muitas pessoas perguntam: o que é que a gente fez de errado?
Onde é que está essa brecha na minha vida? Por que eu estou passando por tudo isso? Mas deixa eu te falar uma coisa para acalmar o seu coração. Há tempestades na nossa vida que são consequência do pecado. Há tempestades na nossa vida que são fruto de obras malignas e nós precisamos repreender em nome de Jesus. Mas tem tempestades na nossa vida que vêm apenas para testar a nossa fé, para nos fortalecer e conhecermos de uma forma mais plena, de uma forma mais abundante, a pessoa de Jesus nas nossas vidas. Deixa eu te lembrar, Jonas passou por uma tempestade na sua vida por conta de desobediência. Mas os discípulos, nesse texto que nós estamos lendo, passaram por uma tempestade porque Jesus levou eles para o meio da tempestade. Jesus disse, nós vamos passar para o outro lado. Eles colocaram Jesus no barco, obedecendo uma palavra do Senhor, e no meio de tudo isso, a tempestade acometeu aquele barco com os 12 discípulos e com Jesus. Sabe, irmãos, não fique se questionando acerca de obras, da sua bondade, das suas falhas. Coloque seu coração diante de Deus. Se há alguma falha no seu coração, o Espírito Santo vai te revelar e vai produzir em você oportunidade de arrependimento. Mas saiba, os discípulos passaram por aquela crise, por aquela tempestade, simplesmente porque obedeceram à voz do Senhor. É hora de obedecermos à voz de Deus. É hora de obedecermos à palavra que tem sido semeada, todo culto, em cada momento que nós buscamos, em todos os momentos que nós lemos, a palavra de Deus tem sido semeada em nosso coração. É hora de confiarmos nessa palavra. Segunda coisa, então a primeira pergunta, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor se importa sim. Não pense que a sua oração está sendo jogada no chão. Pelo contrário, o Senhor tem recebido cada uma das nossas orações. E Ele tem atentado para a nossa luta, o nosso medo, o nosso coração tão fragilizado diante dessas notícias. O Senhor se importa conosco sim. Mas uma segunda pergunta no verso 40, e dessa vez feita por Jesus. Depois que o Senhor então é acordado pelos discípulos e Ele dá ordem aos ventos e às tempestades, o Senhor parece que fica um pouco agitado. E Ele, olhando para os discípulos no verso 40, Ele diz, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são assim tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? O que Jesus esperava daqueles discípulos no meio da tempestade? A pergunta do Senhor, irmãos, não era uma simples retórica. Jesus não estava ali apenas jogando palavras ao vento. Havia uma razão para, após acalmar o vento e a tempestade, Jesus se voltar para os seus discípulos e ser firmes com eles e dizer, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês não têm fé? São tão incrédulos? Será que não é a mesma pergunta que Deus está fazendo conosco? Que Jesus está fazendo conosco nesses dias? No meio de tanto medo, meu irmão. No meio de tanto pânico. No meio de muitas vezes um coração incrédulo. É hora de confiarmos que o Senhor está no nosso barco. E se Ele disse que nós vamos passar para o outro lado, creiamos nessa palavra. Que nós possamos levantar na autoridade do nome de Jesus e dar ordem aos ventos e às tempestades, porque era essa atitude que Jesus esperava dos discípulos. Confiança, fé, atitude. Por que os discípulos precisavam ter fé nesse momento e não serem incrédulos? Primeiro, eles deviam crer na palavra de Jesus. O Senhor falou, nós vamos passar para o outro lado. Aquilo que Jesus libera de palavras sobre nós, precisamos crer independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Nossa fé, meu irmão, sempre é baseada na palavra de Deus. E no meio da tempestade, e é somente no meio dela, que podemos vencer o medo, o pânico e ter clareza que essa palavra faz diferença na nossa vida. Em segundo lugar, os discípulos, além de crer na palavra, deveriam crer na presença de Jesus naquele momento. Jesus estava no barco. O Senhor está no barco da sua vida. O Senhor é o seu Senhor, o seu Salvador. Você é filho de Deus. Há uma presença gloriosa dentro de você, como um vaso. Somos cheios dessa presença. E se temos a presença do Senhor, meu irmão, não vai ser vírus algum, não vai ser tempestade alguma que vai tirar essa presença de nós, que vai tirar a certeza de que o Senhor nos guarda. Em terceiro lugar, além de crer na palavra, além de crer na presença, havia um clima dentro daquele barco produzido por Jesus. Jesus dormia, irmãos. Enquanto os discípulos estavam jogando água para fora, estavam atônitos, Jesus dormia no barco. Os discípulos deveriam crer na paz que excede todo entendimento,
na vida de Jesus emana a verdadeira paz. Essa paz você não vai encontrar nos noticiários, essa paz você não vai encontrar nos psicólogos, é uma paz que somente o Espírito Santo pode nos dar, pode produzir em nós. Jesus estava dormindo, nós lemos no começo do nosso culto, aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Que possamos descansar nessa paz nesses dias. Há uma paz que emana do Espírito Santo para as nossas vidas. Em quarto lugar, além de crer na palavra, na presença e na paz de Jesus, eles deveriam crer no poder de Jesus. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Eles haviam visto há poucos dias, e dentre os dias do ministério de Jesus, milagres, cegos enxergando, surdos ouvindo, aleijados caminhando, Jesus fazendo muitos sinais e maravilhas. Eles deveriam crer que havia um poder, o poder do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, dentro daquele barco, e que não haveria tempestade alguma que poderia ir contra e superar as ondas que estavam naquele barco ali, a vida de Cristo que estava naquele barco. Então deixa eu te falar, meu irmão, o vírus é muito perigoso, devemos ter todo cuidado, mas há um Deus que é maior do que toda praga, todo vírus, toda enfermidade que pode acontecer nesse mundo. Ela não é a primeira. Alguns anos atrás passamos por outras, como H1N1, e por mais que as pessoas digam que essa é diferente, sempre a pior é a que nós estamos vivendo agora. E não há garantias que não venham outras depois. Mas onde estará o nosso coração? Na palavra, na presença, na paz, no poder de Jesus. É em tudo isso que nós precisamos descansar o nosso coração. Terceiro lugar, terceira pergunta, verso 41. Depois de Jesus se dirigir aos discípulos e fazer essa firme pergunta: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não têm fé? Eles então foram possuídos, não mais de medo da tempestade, mas de um grande temor, diante daquele homem que estava ali, o ente de Deus, o Filho de Deus, que deu ordens a ventos e a tempestades. Verso 41, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Os discípulos conheciam Jesus, mas a cada momento eles estavam conhecendo o poder e conhecendo Jesus de uma forma mais plena. Assim somos nós. Tudo isso que nós estamos passando é uma grande oportunidade de experimentarmos e conhecermos mais do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós conhecemos uma medida de Jesus, mas há mais medidas que nós precisamos conhecer. É somente no meio da tempestade, meu irmão, que nós podemos conhecer de fato quem é o Senhor. Muitas vezes em dias de festa, nós oramos, pedimos o milagre chega, nos alegramos. Maravilhoso, tudo isso é bom. Mas é no meio da crise que nós podemos experimentar o cuidado. Nós podemos experimentar a mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas. É em momentos de crise que nós podemos experimentar da plenitude de Jesus. Sabe, as tempestades na nossa vida, elas são sempre pedagógicas. Elas sempre nos ensinam algo. Nós passamos por ela porque elas são inevitáveis, são imprevisíveis, não fazem acepção de pessoas, mas elas são também pedagógicas. Depois que passarmos por essa crise, o que é que vai estar no nosso coração? O que é que vai ficar no nosso coração? Será que teremos mais fé? Teremos mais conhecimento de quem é Jesus? Ou continuaremos vivendo uma vida dobre, com o nosso coração, com todas as notícias que saem, abalado? Quem é Ele, meu irmão? Quem é este que até ao vento e o mar dá ordem, eles lhe obedecem? E eu digo para você, Ele é Jesus, o Filho do homem. Ele é o Verbo que se fez carne, que se manifestou. Era impossível que eu e você conhecêssemos a Deus se Ele mesmo não tivesse se revelado a nós. Ele veio a esse mundo, padeceu, sofreu, passou por situações como nós estamos passando hoje. Mas Ele venceu todas elas. Ele é Jesus, o Filho do homem. Ele está dormindo no barco, no meio da tempestade. Ele é o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem. É aquele que nem os céus, nem a terra podem conter, a morte não pode conter, os panos que foram enrolados em Jesus no túmulo não puderam conter. Ele ressuscitou, Ele é o autor da vida.
Quem é Ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus, é aquele que levanta e repreende o vento e o mar. Que nesses dias o Senhor se levante e repreenda nas nossas vidas, diante do nosso mundo, diante do nosso país, todo o mar que tem se levantado, toda a tempestade que tem se levantado. Toda a natureza foi feita por Ele e ela está debaixo da autoridade dEle. Quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador, que não nos salva somente do inferno, e esse é o maior milagre, mas Ele nos salva também da morte. Ele nos salva. Quantas vezes temos sido salvos da morte o dia inteiro? Quantas vezes, irmãos, outras centenas e milhares de pragas vêm sobre nós, mas o Senhor nos guarda. Ele é Jesus, o nosso Salvador, que nos salvou do inferno, mas que nos salva também dos perigos do mundo e dessa vida. Ele é soberano, Ele é o Deus soberano sobre toda a criação. No meio da sua tempestade, da nossa tempestade, nós podemos experimentar o milagre. Ele está vivo, meu irmão, e Ele está presente na nossa igreja, na sua casa, nas nossas vidas. Pode parecer que Ele não está te ouvindo, mas Ele está nos ouvindo. Ele só espera que nós creiamos. Tudo na nossa vida e no nosso relacionamento, e toda a experiência que nós temos, é por meio da fé. Creiamos que no meio dessa tempestade que estamos vivendo, nós vamos experimentar de uma medida sobrenatural do milagre de Deus, da bênção do Senhor e da experiência de conhecer este que dá ordem aos ventos e às tempestades, e tudo se faz calmaria, tudo se faz bonança. Nessa noite, meu irmão, que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração, e aquilo que eu não falei, que o Senhor complete essa palavra na sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você está com o coração temeroso, está com medo, está vivendo dias de pânico, meu irmão, Deus conhece o seu coração. E Ele não está aqui para te julgar, mas Ele está aqui para derramar, dar essa paz, desse poder, dessa graça sobre a sua vida. Senhor Jesus, te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Te louvamos por esse momento que estamos aqui, ouvindo a Tua palavra e buscando o Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor deu ordem aos ventos e às tempestades, mas cobrou que os discípulos tivessem fé, não fossem medrosos, mas crescem no Senhor. Nós cremos, Pai. Ajuda-nos a crer ainda mais. Ajuda-nos a passar por essa tempestade e conhecermos ainda mais o Senhor no meio dela. Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra possa ser liberada pelo Teu Espírito em cada coração. Produza paz, Senhor. O Senhor conhece o mais profundo da nossa alma, do nosso espírito. Onde houver uma pessoa agora com o coração triste, amedrontado, em pânico, que a paz do Teu Espírito possa encher o coração dela. Se há alguém ouvindo essa gravação e que ainda não se entregou ao Senhor, ó Espírito Santo, que o Senhor produza nele arrependimento, mas produza também a revelação de quem é Jesus. Que nessa noite, Pai, possamos depositar toda a nossa confiança, sabendo que o Senhor está no barco da nossa vida, e que jamais seremos submergidos pelas ondas bravias, pelo mar, pelos ventos. Eles podem bater contra a nossa casa, mas nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e te agradecemos e oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo na sua vida seja o Deus Emanuel, o Deus presente, e que durante toda essa semana você possa desfrutar da alegria, da paz e da bênção do Senhor. Que o amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa, bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Nos encontramos na próxima gravação, na quarta-feira, no próximo domingo, mas estaremos presentes aqui na igreja, lembrando segunda, quarta e sexta, das 8 ao meio-dia. Se você quiser tirar um tempo, precisar aconselhamento, estaremos aqui. E em qualquer momento no WhatsApp, no meu telefone. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.